Abril foi não só o nosso primeiro mês inteiramente dentro da quarentena, como também coincidiu com o meu mês de férias. Por isso esse monte de coisa que vocês devem ter visto aí na miniatura do vídeo, ou então na foto que eu postei semana passada lá no Instagram. A pilha desse mês está bem grande. Eu coloquei numa ordem aqui que não está cronologicamente como eu fiz a leitura em abril, mas me pareceu uma linha do tempo coerente. Então eu queria começar com os 2 livros que eu li no Kindle, sendo o primeiro deles O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu nunca tinha lido nada dela, acho que por esse motivo eu não sabia muito bem o que eu esperava. Eu não estava com expectativas, então eu fui aberto a receber tudo que ela poderia oferecer. No entanto, eu me desapontei um pouco. Eu achei o texto da Jane Austen nesse livro um tanto quanto prepotente, ele me soava muito soberbo, era muito forte essa característica dele enquanto eu fazia a leitura. Eu entendo algumas pessoas que dizem, tomam esse livro como uma crítica à sociedade inglesa da época, etc. Mas venhamos e convenhamos, existem formas e formas de se fazer uma crítica à sociedade. Na minha visão, quando você vai fazer uma análise a partir dos costumes e hábitos de uma época, eu acho que é necessário ter um certo teor de análise de valor, ou pelo menos que dê indícios a isso, ou abertura para isso. Não acontece nessa história. Ela é meramente uma observação a partir de vários pensamentos, digamos assim, e atitudes tomadas a partir do que era tido como uma família, como era um planejamento de vida bem sucedido de acordo com aquelas pessoas. Então eu acho que ela apenas fez uma leitura a partir do que ela enxergava e do que ela percebia, mas não há criticidade alguma. Essa foi a minha visão. Algumas pessoas também relatam que é um livro que tem muita comicidade, que riram bastante com as coisas que apareceram aqui, mas eu particularmente não vi esse humor, ou pelo menos ele não foi um humor que me provocou risos. Eu acho que o que talvez essas pessoas tomem como caráter mais cômico, eu vi como aspectos bastante ridículos a partir do cotidiano e da vida dessas personagens. Então, realmente não me agradou muito. A segunda leitura que eu fiz no Kindle, e essa foi bem rápida, assim, foi um livro que eu li numa tarde, e eu acho que ele cai bem para uma tarde de domingo, por exemplo, quando você quer esparecer, esquecer da quarentena ou qualquer coisa que o valha, que foi o Viagem ao Centro da Terra, do Jules Verne. Um livro que tem uma pegada muito forte em aventura, ele tenta se sedimentar em bases muito científicas, né, porque aqui a gente tem um personagem que ele é um estudioso e um cientista, e ele encontra indícios de que é possível chegar a esse centro da Terra através de um vulcão que fica na Islândia. E o livro é narrado pelo sobrinho dele, que é um pouco mais cético e não dá muita credibilidade para essas coisas que o tio ele cria e que ele tenta ir atrás. Então é bem interessante ter essa dualidade aí entre uma pessoa um pouco mais pé no chão e uma que é mais afoita, digamos assim, porque ele tem um embasamento científico que está sustentando aquilo tudo. Mas é um livro que vale divertir praticamente, é a característica que eu acho que ele tem mais evidente, e você consegue passar boas horas ali com ele. O próximo da lista é um livro que eu queria ler há bastante tempo, e eu estou falando do Kindred, da Octavia Butler, Laços de Sangue. Esse é um livro que é muito popular, né? Eu vi muita gente comentando a respeito dele nos últimos 2-3 anos, e eu entendo por que ele é tão popular assim. A escrita da Octavia ela é muito acessível, ela é muito ágil, muito veloz. As cenas todas são muito focadas nessa questão de movimento, e em nenhum momento existe uma pausa, existe uma reflexão a partir do que ela coloca aqui em termos de temáticas. É uma história de ficção científica, e que vai misturar ali também com a discussão social a respeito de luta de classes, de escravidão, de discriminação. Isso nos Estados Unidos ainda no período escravocrata. E vinculado também aos dias de hoje, porque existe essa questão de passagem no tempo, né, do período atual e do período ainda da escravidão em vigência. Mais um atual ali para a década de 70, então a gente tem que dar um certo desconto, porque não chega aos dias de hoje, de fato. Mas o que me incomoda nessa obra é que a Octavia, no texto dela, ela não abre um espaço para um desenvolvimento psicológico dessas personagens. Então, quando elas estão colocadas ali em uma situação de embate, embates teóricos mesmo, onde caberia claramente uma discussão mais reflexiva em termos de pensamento e como é que essas personagens vão articular isso tudo até desembocar na ação de fato,
Mas não acontece. Então, o tempo psicológico dessa história não existe, porque ela está muito focada e muito atenta no desenvolvimento da ação, do movimento. E fica nisso mesmo. Não é um livro ruim, ele está longe de ser um livro ruim. Eventualmente eu vou querer ler outras coisas dela. Eu sei que existem duologias e outros livros únicos que seguem uma dinâmica parecida. Então, vou querer sim, mas senti muita falta desse lado da história. Eu estou vindo aí de uma sequência de livros que lidam também com temáticas semelhantes e todos eles têm esse embasamento, né, e essa discussão sendo feita, nem que seja de maneira ali, né, nos bastidores, ou que deixem a entender isso. No livro do Kindred não existe, na verdade. Então existe esse lapso muito grande dentro dessa história. O próximo é um livro de um dos meus autores favoritos. Na verdade, é o meu autor favorito. Eu estou até vestindo ele aqui, não sei se dá para ver. Que é o José Saramago, com o Memorial do Convento. E eu acho que é bem propício a leitura de livros dele nesse período, porque ele tem uma dinâmica diferente, tem um estilo muito próprio. E esse daqui me pareceu, de todos os livros do Saramago que eu li até agora, um dos mais complexos, no sentido de que está tão apurada a maneira dele de contar as histórias, que ela dá ali uns trancos, né? Você tem que insistir em certos momentos, porque é um pouco complicado. Eu não senti tanta dificuldade em nenhum outro livro do Saramago, mas nesse aqui eu senti certa resistência. Parece que ele ali atingiu o ápice do estilo e da maneira dele de escrever. Mas não é nada impossível. Quando você pega o fio da meada, ela vai embora. Existe uma trama maior dentro desse livro, né? A saber, a construção do convento, né? Feito por uma espécie de promessa que o rei de Portugal faz para ter um filho homem, para continuar a hereditariedade do trono português. E como forma de pagamento, digamos assim, ele tem que construir esse convento em Mafra. Mas existem histórias paralelas durante a construção, durante a obra desse convento. Ela vai levar muito tempo, vai levar muito sangue, muito suor, muita gente morre por conta disso. Ela mexe não só com Mafra, mas com Portugal quase que toda. E outras coisas vão acontecendo em paralelo a isso, né? Existe uma história de romance também entre o Baltazar e a Blimunda, que é um dos casais mais memoráveis para mim hoje na literatura. E eles também se juntam a um padre, né? E esse padre vai construir uma passarola, que é uma máquina de voar. Então tem uma poesia muito bonita dentro do livro também. E várias outras questões vão entrar aqui, né? Aspectos religiosos, como que a ganância ela pode levar a ações e atitudes que atingem níveis impensáveis, né? Pode levar a vida de muita gente embora, mas para benefício próprio de uma única pessoa. Então esse poder que algumas pessoas assumem ter ou querem ter em detrimento do bem-estar da população inteira. E eu acho muito interessante como que um autor assumidamente ateu como Saramago, ele consegue discutir tão bem e ter um domínio tão grande dos aspectos religiosos da Igreja Católica. E ele faz e insere de uma maneira formidável dentro do Memorial, então eu recomendo demais. Logo depois eu peguei um autor nacional, que eu também nunca tinha lido, que é o Rubem Fonseca, um autor que infelizmente a gente perdeu aí no dia 15 de abril, né, bem recente. E essa é uma história que vai falar então desse cara que é um ex-seminarista, mas que agora, no tempo do livro, é um matador de aluguel, mas logo no início ele decide, né, se aposentar e seguir uma outra carreira, porque ele não quer mais fazer isso. No entanto, ele não consegue se desvencilhar. É um passado que atormenta muito ele e acaba retornando em algum momento. E tem um clima muito forte, né, no ar, nesse espaço, nesse Rio de Janeiro que o Rubem Fonseca sedimenta essa história. Então existe um perigo constante, é sujo, é meio escuro, ele dá essa sensação ali de aprisionamento, apesar dos cenários serem todos abertos, na grande maioria das vezes. E é muito interessante. É um livro policial raiz mesmo, assim, com todos os elementos que um livro policial tem. E é muito rápido, muito ágil, coisa que me retomou agora um pouco da velocidade do Kindred. Mas nesse daqui a gente sente esse aspecto mais interno das personagens sendo trabalhados, muito embora ele seja um texto curto, né? São em blocos praticamente, são em capítulos muito sucintos, mas ele consegue fazer isso. Então não é uma questão de tamanho, né? Até porque o Seminarista é um livro super pequeno, mas ele consegue trabalhar muito bem as duas coisas. Então, super recomendado. Tem outras coisas dele guardadas na minha estante, quero ler muito em breve.
E estou com expectativa alta com relação a eles dois, justamente porque eu gostei muito do Seminarista e muita gente veio me recomendar a coisa dele no Instagram e nos comentários do vídeo que eu fiz sobre ele também. Já que eu citei muito a popularidade do Kindred, o que aparentemente ele tem, o próximo é o contrário. Assim, é um livro que eu acredito que seja muito impopular pelos comentários que eu vi nas últimas semanas. Muita gente estava lendo ele esses dias. Agora eu estou começando a ver alguns comentários positivos acerca dele. Eu estou gostando muito disso porque foi um livro que eu adorei. Foi a minha melhor leitura do mês de abril, que foi o Estação Atocha, do Ben Lerner. Um livro um tanto quanto incomum, ele não tem uma linearidade muito clara, não existe uma linha do tempo com acontecimentos que vão se desencadeando um conectado ao outro. O que a gente tem aqui que pode se encaixar nesse quadro de linearidade seria o projeto que ele vai fazer em Madrid. Ele é americano, ele ganhou uma bolsa para estudar em Madrid. O estudo dele é focado na produção literária da Espanha depois da Guerra Civil Espanhola. E é isso que leva ele até lá, e que teoricamente o que sustenta ele nesse espaço. Mas esse projeto, e ele chama de projeto, é mais algo pessoal dele do que de fato essa bolsa de estudos, porque à medida que esse projeto vai passando as etapas, ele vai se apropriando mais daquele espaço, daquela língua, daquelas pessoas, daqueles vínculos que ele constrói ali dentro, algo que basicamente vai em contramão ao real desejo dele, porque ele tem uma dificuldade muito grande com a língua, ele se sente bem em não dominar o idioma, para ele é uma espécie de segurança, porque ele é um homem muito recluso, muito acuado, muito reticente, e então isso confere a ele uma posição de lugar comum, né, que ele sente seguro, sente protegido. A língua é um escudo para ele. Então quando alguém fala para ele alguma coisa e eles mantêm um diálogo ali, para ele é muito seguro, e muito cômodo, na verdade, ele se manter nessa de não entendi tudo, ou o que eu falei você não compreendeu direito. Então ele pode utilizar isso da maneira como for mais conveniente para ele, porque ele se utiliza desse argumento o tempo todo. É um livro também que lida muito com a questão da tradução, e não apenas a tradução escrita de textos, etc., mas a tradução de tudo, né? De como você enxerga o mundo, como você recebe uma outra pessoa, como você lida com os aspectos internos seus, seja de próprio conflito existencial, ou de algum medicamento que você tome com frequência, como é o caso do narrador. Ele é uma pessoa que vive o tempo todo dopada, entorpecida de alguma forma, ele faz uso de drogas, então como isso chega para ele, como ele passa a ver o mundo através dessa lente que agora está meio desfocada por conta de tudo isso. É um livro que tem muita coisa, é um livro lento, é um livro devagar, não tem muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo tem um mundo de acontecimentos ali, nesse aparente marasmo. Então eu recomendo muito que você faça essa leitura com tempo, com calma, com zelo, com cuidado, porque ela merece. Tem muita coisa que pode ser extraída dela. O próximo é mais um livro de ficção científica, Cama de Gato, do Kurt Vonnegut. Esse é um livro que tem uma aura que me lembrou muito o Walden Chu, o livro do Skinner, né, que é o pai aí do behaviorismo, da psicologia comportamental. Me lembrou muito também o clima de Terra das Mulheres, por algum motivo ou outro. Me deu essa sensação. A princípio é um livro que vai tratar de uma investigação acerca da bomba atômica, né, como já está desenhado aqui na capa. Então ele se vale desse argumento, né, que é um cara que está escrevendo um livro a partir de relatos de pessoas que estavam vinculadas ao criador da bomba atômica. Mas ele faz isso como um contraponto também para tratar de religião, porque existe uma espécie de, não diria seita, mas algo que ele chama de bocononismo. Então ele vai fazer esse contraponto utilizando novos conceitos, novas palavras, mas a gente percebe que ele está tratando ali de um aglomerado de pessoas que estão compartilhando de um mesmo pensamento religioso. Só que ele faz isso de uma maneira muito superficial, né? Eu acho que ele poderia ter se prolongado um pouco mais a partir disso, já que a intenção dele era essa, mas ele não faz. É algo que ele prefere não colocar de maneira muito clara. É um livro que tem bastante frases de efeito, que eu achei muito interessante. Ele está todo marcado no meu livro, mas ele se perde nessa vontade. Ele tem muito ímpeto, mas na minha visão ele não consegue alcançar tudo aquilo que ele se propõe a fazer. O último, então, que está aqui nessa lista, que de fato foi a última leitura que eu fiz em abril, um livro bem fininho de uma autora francesa chamada Léonore de Recondo. Veio na tag do mês passado, acho que foi do mês passado.
E Ponto Cardeal, o nome dele. Eu estava muito interessado nessa história porque é uma trama a respeito de transexualidade. Então é algo que a gente não encontra todo dia, sendo trabalhado dentro de livros ficcionais, né, romances. Mas é um livro muito pequeno, como vocês podem ver. E os capítulos dele também são muito curtos, né? Isso dá uma agilidade muito grande à trama. Só que, mais uma vez, eu senti que não há um aprofundamento muito grande do tema. A gente conhece essa pessoa ainda em fase de assimilação do que está acontecendo com ela, até passar pela aceitação, mas nesse entremeio tem muito conflito com a família, principalmente com o filho mais velho desse cara. Ele é casado, então ele tem também um conflito todo com a esposa. Mas esses dois pontos aí, até chegar nesse fatídico ponto cardeal aqui que ele vai rumando no início e vai até o final, tem uma série de acontecimentos que são só iniciados e todos eles acabam muito rápido. Eu esperava que fosse alguma coisa um pouco mais, né, destrinchada, uma coisa que fosse um pouco mais mastigada, porque é algo que eu imagino que mexa muito, né, com o psicológico, com a parte interna de uma pessoa. E aqui a gente vê um apanhado só do que seria todo esse período de adaptação e de enfrentamento. Então eu senti falta de algo mais. Logo ao final, ali, lá pelos 85, 90% da história, ela vai tomar um rumo até meio que infantilizado, assim, parece um YA. Bem delimitado, é como se ele não tivesse ou não te desse vazão para você ir além do que está ali, para que você pense mais acerca disso, como seria a vida de uma pessoa em fase de transição sexual. Ele só apresenta os fatos, e de uma maneira muito rápida, muito volátil também, e pouco fica de tudo isso, né? E por ser um tema que me chama a atenção, e que eu acho bem interessante, eu queria me aprofundar, mas não é a intenção desse livro, ele não vai oferecer isso para você. Me deixa lá nos comentários, então, se você leu essa obra ou qualquer uma dessas outras. Me diz o que você achou, a gente pode continuar conversando por lá. Me fala também o que você anda lendo aí nessa quarentena, durante o mês de abril, como é que foi o seu saldo. Pode até ser que eu tenha esse livro aqui, eu já inclua, né, dependendo do que essa conversa for levar. Avalie o vídeo, faz qualquer outro comentário caso você queira. Obrigado por ter assistido e até mais.